Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de Gerenciamento e Controle da Qualidade. Nessa nossa terceira aula, nós abordaremos a respeito de algumas ferramentas que são conhecidas no mundo da qualidade. E aí você pode se perguntar, né? Mas professora, existem algumas ferramentas que são básicas, que são complementares, que são de planejamento, enfim? Sim, existem ferramentas da qualidade que elas possuem objetivos diferentes, tá ok? E elas são trabalhadas dentro das instituições também de formas diferentes. Hoje nós falaremos a respeito das ferramentas básicas da qualidade. Então, introduzindo a nossa aula, conforme mostrado no quadro, nós temos alguns questionamentos, tá certo? Ou seja, quais são as ferramentas básicas da qualidade? Primeiramente, precisamos entender quais são. Nós temos o fluxograma, o diagrama de Ishikawa, as folhas de verificação, o Pareto, né, diagrama de Pareto, os histogramas e diagramas de dispersão e também o CEP. São 7 as principais ferramentas conhecidas como ferramentas básicas da qualidade. E elas são de fácil manuseio também. Você pode se perguntar, e para que servem? Nós sabemos que elas servem para diversos objetivos, como, por exemplo, levantamento de dados, ou como, por exemplo, engajamento da equipe na busca de causas e possíveis relações de ações relacionadas a falhas de processos para buscar o quê? Planos de ação. E aí, nós temos também a seguinte indagação: será que elas são importantes? Por que trabalharmos com elas? E aí, aluno, eu trago essa indagação em forma também de resposta. Por quê? Porque nós precisamos conhecê-las, precisamos saber de que forma elas funcionam, quais os seus objetivos, qual o passo a passo da sua elaboração, para que possamos de fato implementá-las. E as básicas, elas são rotineiras. O que eu quero dizer com isso? São muitas vezes ferramentas utilizadas no dia a dia das instituições. E elas são utilizadas independente das ações dessas organizações. Seja essas ações voltadas para comércio, serviço ou até mesmo indústria, nós temos as ações dessas ferramentas, nós temos essas ferramentas trabalhando ao nosso favor. Sejam essas ferramentas, lembrando, voltadas a mapeamento de processos, a verificação de causas e falhas, ou até mesmo verificação da intensidade dessas causas no dia a dia das organizações, para que possamos o quê? Sempre buscarmos melhores resultados, soluções para as nossas organizações e muito mais do que isso, né? Engajamento da equipe para esse trabalho. No quadro nós temos informações a respeito, então, primeiramente de processos PDCA e MAMP, que não fazem parte das 7 ferramentas ou das ferramentas básicas, mas para alguns autores são ferramentas cruciais para o bom desenvolvimento de uma organização. Então, para que possamos entender sobre PDCA e MAMP, primeiramente precisamos entender o que são processos. Processos são transformações de entradas em saídas, ou seja, é uma sequência estruturada e pré-definida de atividades que são capazes de transformar os insumos captados, ou seja, a matéria-prima que entra nessas transformações, em uma saída, ou seja, em algo transformado, seja esse algo transformado um produto ou um serviço, um bem intangível. E quais são os tipos de processos que nós conhecemos? Eles podem ser de 2 principais tipos, simples e complexos. Os simples são fáceis e rápidos de serem executados. Por exemplo, eu tirar uma fotografia, tá certo? Ou até mesmo realizar a ação de comer, um processo simples. Já processos complexos, eles são aqueles que possuem atividades que não são visíveis aos clientes, mas que devem ser considerados. Por exemplo, a construção de uma máquina fotográfica, tá certo? Ou até mesmo a construção de uma máquina de Xerox, né? Entre outros tipos de processos complexos, que são aqueles que despendem de muitos outros processos envolvidos que muitas vezes os clientes não enxergam. E aí você pode, né, se questionar, professor, existem resultados dos processos? Sim. Nós temos produtos e serviços que têm um valor agregado e estes são os resultados dos serviços. Quando falamos em valor agregado, nós não estamos nos referindo ao valor financeiro, e sim o valor sob a ótica
do cliente, ou seja, de que forma o cliente enxerga esse resultado. E lembrando, então, que essas especificações, elas podem ser implícitas ou explícitas, dependendo do que o cliente desejar. Agora que nós já conhecemos sobre processos, precisamos entender sobre PDCA. Esse ciclo ele foi criado por Walter Shewhart na década de 20, mas ele se tornou conhecido a partir do momento que Deming, um dos gurus da qualidade, começou a espalhar o seu conceito e começou a realmente utilizá-lo. E aí, por esse motivo, o ciclo PDCA ficou conhecido na década de 50 como o ciclo de Deming. E através dessa teoria, cada processo da empresa passa por 4 fases para atingir o seu objetivo. Qual é o objetivo, então? Alinhar essas 4 fases de acordo com essa figura, tá certo? Lembrando que o PDCA, ele é um ciclo virtuoso e não vicioso. Por quê? Porque ele é para o bem, tá certo? Primeiramente, o que nós fazemos, então? Nós planejamos. E o que significa, primeiramente, planejar? Nesse momento, é onde há a definição dos objetivos até chegar ao produto ou serviço final que são requeridos pelo cliente, levando em consideração o quê? A política da empresa. Então, ok, eu consigo verificar nesse momento se eu também tenho problemas a serem sanados para buscar um plano de ação no final. O meu segundo passo é o quê? Fazer, ou seja, é executar o plano. Esse é o momento em que o plano é executado e os indivíduos que participam da implementação, eles devem ser treinados de acordo com o meu método. Por quê? Porque assim que eu implementar uma ferramenta, eu preciso que eles estejam alinhados. Em um terceiro momento, o ciclo PDCA, ele prevê checar essas ações, ou seja, a verificação ou análise através das ferramentas próprias para verificar se cada processo cumpriu com o seu proposto. E aí sim, na quarta fase, há o agir, que significa o quê? Observar se há falhas no processo e se há a necessidade de implementação de melhorias. Então, ok, eu verifico, eu checo, né, na terceira etapa e aí, no final, eu verifico se eu preciso de ações corretivas, por exemplo. E por que eu falo que é um ciclo? Porque aí tudo se repete novamente após essas ações. Neste momento, aluno, você pode se perguntar, professora, mas o PDCA, ele acontece sozinho? Ele tem uma ferramenta de apoio? Qual é essa ferramenta e como ela se desenrola? No quadro, nós temos essas informações. Nós temos que o MAMP é uma dessas ferramentas e ela baseia-se em um conjunto de ações que auxiliam na melhoria de processos, identificando desvios e também oportunidades em relação a esses planos de ação. Lembrando também que ela não se limita aos desvios, pois é uma metodologia que auxilia em oportunidades de melhoria também. E por que nós dizemos que ela está atrelada ao PDCA? Por conta desse esquema que eu trouxe, tá certo, no quadro, e que é um esquema que realmente traz de que forma o MAMP se desenrola. Ele baseia-se, então, em um conjunto de ações que auxiliarão na melhoria de processos, como eu comentei, identificando desvios, oportunidades e também auxiliando no plano de ação. Por quê? Porque se nós temos um plano de ação onde nós queríamos ou gostaríamos de identificar, observar, analisar, montar um plano de ação e tudo mais, até concluir o nosso trabalho, nós podemos executar o MAMP. Por quê? Porque realmente ele possui as suas etapas e possui os seus objetivos do porquê se estruturar. Então, veja que bacana se nós tivermos a oportunidade de termos esse exemplo para trabalhar, tá certo? Ok, falei dos processos, falei do PDCA e também falei do MAMP. Agora, eu preciso entender como eu faço o levantamento de ideias para constituir as minhas ferramentas. No quadro eu tenho essas informações. Para que eu consiga fazer o levantamento de ideias, existem algumas ferramentas, como, por exemplo, o brainstorming. Se eu tenho o brainstorming, o que eu tenho? Eu tenho uma ferramenta que significa chuva de ideias, tá certo? E eu ainda sei que essa metodologia, tá certo? Ela pode ser estruturada ou não estruturada. Se eu tenho essa metodologia da forma estruturada, eu tenho que há um mediador que organiza cada integrante para que ele exponha suas ideias através de algumas rodadas, sendo que uma ideia é trazida por rodada. E essa etapa só termina quando as ideias se esgotam.
O legal desse modelo é que todos participam, porque cada um traz uma ideia legal para um determinado problema ou uma determinada solução que se busque. No modelo não estruturado, o que nós temos? Ideias que são lançadas de forma aleatória, sem uma sequência pré-definida. A vantagem nessa metodologia é que pode ser que nem todos participem, mas o ambiente ele fica descontraído, o que facilita realmente a estruturação desse tipo de ferramenta. Outra ferramenta para levantamento de ideias é conhecida como caixinha de ideias, que é esse modelo aqui, ou árvore de ideias, que é esse modelo. Na caixinha de ideias, o que nós temos? Nós temos uma indagação trazida pela instituição, ou seja, precisamos saber por que uma máquina quebrou. E aí, os colaboradores, eles começam a trazer as suas ideias para as caixinhas, eles podem se identificar ou não, e aí no fim do mês ou no fim da semana, a gente traz essas ideias para uma mesa de reuniões, onde nós conseguimos realmente estruturar alguns modelos e identificar o que pode ter ocasionado aquela falha. No modelo de árvore de ideias, diferente da caixinha, nós temos aqui um tema também, por exemplo, a máquina quebrou, por quê, né? Nós precisamos buscar motivos, e aí os colaboradores colocam as suas ideias nas ramificações da árvore, trazendo o quê? Trazendo realmente algumas possibilidades para que as ideias possam ser trabalhadas. Qual que é a diferença entre a caixinha, tá certo? E a árvore de ideias? Na caixinha, nós temos a ideia de que o colaborador, ele não precisa se identificar. Então, a gente coloca um tema, ele vai lá colocar as suas ideias gradativamente, e aí essas ideias são expostas em uma reunião, enfim. Já na ideia da árvore, é legal que os colaboradores se identifiquem, né? É algo mais aberto. Então, só tem essas duas diferenças, digamos assim, mas que depende do que a instituição quer trabalhar. Nós podemos trabalhar só com problemas? Não, nós também podemos trabalhar com soluções. Outro tipo de ferramenta relacionado ao levantamento de ideias é o que nós conhecemos como mapa. No quadro, nós temos essas informações. O mapa mental, por exemplo, é a ferramenta ideal para empreendedores, principalmente no setor de qualidade, porque ela se utiliza de uma informação central que vai trazendo uma série de outras ideias de forma a organizar o pensamento. Ela serve, então, não somente para organizar o pensamento de uma forma ordenada, como uma forma de relacionar, argumentar e também trazer de uma forma visual essas informações, tá certo? Ela é útil por quê? Porque os empreendedores e os seus colaboradores podem organizar, apresentar e também discutir sobre os seus pensamentos e sobre as suas ideias. Isso também acaba aproximando a empresa dos seus colaboradores. Um outro tipo de mapa para levantamento de ideias é o que nós chamamos de mapa de empatia. Este tipo de mapa, ele auxilia no desenvolvimento de novos produtos e também de novos serviços. Por quê? Porque ele tem um olhar sobre as necessidades e desejos dos clientes. Nós sabemos, então, que esse mapa de empatia, ele entende o que o cliente diz, ele entende o que o cliente fala, ele busca entender o que o cliente vê e também o que o cliente pensa, porque aí, sob essas perspectivas, ele consegue ter empatia, que é essencial para o sucesso. Então, é isso que realmente essa ferramenta traz como principal objetivo. E ela também é essencial para verificar o que o cliente possui em relação às suas dores, em relação à sua insatisfação para com a organização, tá certo? E aí, realmente, a empresa pode começar a pensar em superar essas expectativas, buscando o quê? Buscando alinhar todas essas informações também com possíveis soluções. Então, veja que bacana nós termos diferentes ferramentas que trabalham o levantamento de ideias. Nós não temos só o brainstorming como muitas pessoas pensam. Nós temos também outras ferramentas, como mapas mentais, como mapas de empatia, temos também caixinhas de ideias, árvores de ideias, enfim, nós temos uma infinidade aí de ferramentas para buscar o levantamento de ideias em uma organização e tender também a buscar o que nós chamamos de possíveis causas ou possíveis soluções para um determinado problema, o que é extremamente essencial quando nós estamos falando de organização, principalmente das indústrias, né? Porque realmente, como nós sabemos, desperdícios não são bem-vindos e muitas vezes eles estão presentes nas nossas organizações e nós precisamos buscar levantá-los para
poder também saná-los, tá ok? Ótimo, aprendemos então sobre essas ferramentas de levantamento de ideias. Agora nós precisamos falar sobre o fluxograma e também sobre as folhas de verificação. No quadro nós temos essas informações. Como eles se comportam? Primeiramente, falando do fluxograma, ele é uma ferramenta que busca, através de desenhos, tá certo? Explorar o quê? O mapeamento dos processos. Então, através de símbolos, o fluxograma, ele descreve e mapeia as etapas de um processo, ordenando-as em uma sequência lógica e também de forma planejada. Para isso, o fluxograma utiliza-se de símbolos, tá ok? E quais são esses símbolos? São esses expostos aqui nesse quadro. E por que nós precisamos estudá-los? Para que nós consigamos entender em que etapa nós estamos. Então, se eu preciso iniciar um processo, eu vou iniciar com esse símbolo, tá certo? E aí eu vou colocar uma seta para indicar o fluxo, eu coloco este símbolo caso eu queira indicar uma atividade, e aí se de repente eu tiver um ponto de tomada de decisão, né, sim ou não, eu coloco este símbolo, até que eu finalize, ou para que eu possa finalizar o meu fluxograma, tendo a intenção sempre de mapear um processo. Quais são os seus objetivos? Buscar a padronização na representação dos procedimentos, visto que essa padronização ela é exigida até mesmo pelo olhar do cliente. Quando ele recebe um produto, ele quer receber esse mesmo produto da mesma forma. Busca também maior rapidez na descrição dos métodos, a facilitação da leitura e do entendimento, até mesmo da alta administração, que por sua vez, se tiver dúvida sobre algum processo da organização, com o fluxograma nós podemos buscar esse entendimento, porque ele é de fácil leitura. Ele também busca a facilitação da localização das informações e também identificação dos aspectos mais importantes a serem observados e busca também uma maior flexibilidade e melhoria. Como uma forma de exemplificar o fluxograma, eu trouxe esse exemplo aqui. Nós temos então, um processo iniciando, onde nós temos um candeeiro que não acende. Nós temos esse problema. Aí nós nos questionamos, né? Ah, a lâmpada está enroscada? Se não, nós podemos enroscar a lâmpada. Se sim, nós podemos nos questionar, será que a lâmpada está fundida? E aí, se sim, nós buscamos trocar a lâmpada. Se não, nós buscamos o quê? Comprar um novo candeeiro. Então, lembrando que as ações de início e fim possuem esse tipo de simbologia. Se nós tivéssemos uma etapa de compra, de buscar informações e tudo mais, nós teríamos uma outra simbologia. Veja que bacana, então, aluno, nós buscarmos essas informações. Por quê? Porque, de alguma forma, elas nos servirão, tá certo? Como futuros profissionais onde seremos exigidos constantemente a trabalharmos com ferramentas, principalmente ferramentas que buscam e visam esse olhar para a qualidade. E aí você pode se perguntar, né? Ah, professora, será que em algum dia na minha vida eu vou usar um fluxograma? Será que eu posso ser questionado a utilizar um fluxograma no meu dia a dia? E eu digo que com certeza, né? Por quê? Porque imagine, se você for trabalhar com um processo lá onde nós temos o recebimento de matéria-prima, nós temos que entender como funciona esse procedimento, até para podermos, de alguma forma, entrar de férias e colocar alguém no nosso lugar, ou facilitar o trabalho de alguém que venha trabalhar conosco nessa jornada. Então, veja que bacana se nós tivermos esse tipo de processo mapeado, tá certo? Ótimo, professora, sobre os fluxogramas eu entendi. Como funcionam as folhas de verificação? No quadro nós temos essa informação. As folhas de verificação, elas funcionam como um formulário ou até mesmo como planilhas, utilizadas para quê? Para registro e coleta de dados, tá ok? Um dos exemplos eu trouxe aqui no quadro. Elas também são conhecidas como lista de verificação. Nós podemos, por exemplo, indicar um problema, tá certo? O estágio de verificação, o produto e o total que foi inspecionado. E aí, através dessa folha, nós conseguimos identificar qual foi o turno que ocorreram as falhas ou os problemas, quais foram as máquinas que indicam esse problema,
sob supervisão e responsabilidade de quem que estava essa máquina e quando aconteceu o problema, indicando o dia. Então, por exemplo, na segunda-feira, nós tínhamos que, sob a supervisão do funcionário a máquina X do primeiro turno apresentou 2 falhas. E nos outros dias, não apresentou falha nenhuma. Em contrapartida, com o funcionário B, ela apresentou falha na terça e na sexta-feira. Então, isso nos remete a identificarmos exatamente o turno que deu problema, a determinada máquina e também quem estava sob a sua supervisão e os dias. Outro tipo de folha de verificação pode ser visto nessa imagem, onde nós temos cada um dos problemas sendo listados e os lotes. Por quê? Porque se nós tivermos esse tipo de informação em relação às folhas de verificação, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos exatamente o dia em que esses fornecedores entraram em contato e conseguimos verificar de que forma nós podemos buscar a qualidade deles. Trabalhando o quê? Trabalhando no desenvolvimento desses fornecedores, por exemplo, tá certo? Ótimo, professora, até aqui eu consegui entender. Existem outras ferramentas que podem nos auxiliar? No quadro nós temos essas ferramentas, que são os 5 porquês e o diagrama de causa e efeito. Por que eu trago os 5 porquês? Porque é uma ferramenta extremamente útil e também está interrelacionada com o diagrama de causa e efeito, e eu vou explicar o porquê. Os 5 porquês, por exemplo, é uma ferramenta simples para resolução de problemas e que pode ter um impacto drástico no sentido de ajudar a descobrir a causa raiz dos problemas. Então, veja, nós temos aqui no quadro um problema relacionado ao quê? A um produto com defeito. Então, nós podemos nos questionar sobre o primeiro porquê. Por que nós temos produto com defeito? Problema de fabricação. Por quê? Porque nós temos uma máquina com defeito. Então, esse é o porquê número 2. Por que a máquina está com defeito? Porque falta manutenção na máquina. Mas por que falta? Porque o colaborador desconhecia as regras de manutenção e, por sua vez, ocasionou esse defeito. Mas por quê? Porque o gestor não passou o manual de manutenção de máquinas para ele. Então, nós identificamos, através dessa ferramenta, que ela é uma técnica que tem como objetivo identificar a causa raiz e que ela parte do princípio que, se você fizer pelo menos 5 vezes o questionamento do porquê, tá certo? Com certeza, nós nos aproximamos da causa raiz, podendo agir efetivamente na solução do problema apresentado. Lembrando que as respostas ou as causas desejadas, elas devem ser sempre fatos e não inferências, tá certo? Porque aí sim nós conseguimos um caminho assertivo na busca das soluções. O diagrama de causa e efeito, por sua vez, ele foi desenvolvido e aplicado em Tóquio pelo engenheiro Kaoru Ishikawa e por isso também é conhecido como diagrama de Ishikawa. É conhecido ainda como diagrama de peixe. Este diagrama objetivou fazer com que os colaboradores de uma indústria japonesa entendessem o quanto os processos eram interligados e quanto a organização das informações eram necessárias para que a identificação dos problemas fosse facilmente desvendada. E para isso, ele elaborou algo parecido mesmo com uma espinha de peixe, que possui esse formato aqui. Nesse formato, o que nós temos? Nós temos, então, os 6 M's agindo, tá certo? Sobre a metodologia para que nós possamos descobrir, de acordo com os 6 M's que estão estruturados na espinha, quais são as possíveis causas para um determinado efeito, ou seja, para um determinado problema, tá certo? E aí, nessas espinhas, nós traçamos algumas causas para que essas causas relacionadas ao efeito possam ser estudadas. E, então, ele dividiu e categorizou esses 6 M's de acordo com o que foi mostrado no quadro. A medição são as causas que envolvem os instrumentos de medida. Os materiais são as matérias-primas utilizadas, né? Os problemas em relação às matérias-primas. Mão de obra são os problemas relacionados às pessoas que se relacionam com o processo, ou seja, a mão de obra mesmo. O meio ambiente são as condições ambientais, os métodos, os procedimentos e as máquinas, os equipamentos, máquinas e também utensílios que possam causar efeito nesse problema principal. Então, veja que bacana se nós tivermos uma ferramenta
que possa nos auxiliar na busca de causas em relação a um determinado problema. Por quê? Porque imagine que nós tenhamos um problema e nós identifiquemos uma causa, né? Ou utilizemos somente os 5 porquês para buscar aquela determinada causa e trabalhamos em cima dela, mas descobrimos ao longo do processo que existem diversas causas que circundam esse problema. Então, nós teríamos um outro problema, tá certo? Porque trataríamos um problema em questão, mas nos esqueceríamos dos problemas que circundam, tá certo? Das causas que circundam esse problema. Então, nós precisamos pensar no todo, nós precisamos ter uma visão sistêmica do que está acontecendo e entender, de fato, o que é necessidade de mudar naquele determinado momento. No quadro, eu trouxe um exemplo dessa aplicação dos 6Ms, né, ou do diagrama de causa e efeito. Então, por exemplo, o que pode estar relacionado à matéria-prima? Os fornecedores ou até mesmo o fornecimento próprio. Qual é o efeito? Características da qualidade e itens de controle que estão apresentando problemas. O que eu posso relacionar à máquina? Eu posso identificar que ela está deteriorada ou que ela não tem manutenção ou está ausente dessa manutenção. Em relação à mão de obra, o que eu posso identificar? As pessoas estão fisicamente cansadas ou mentalmente cansadas, né? O meio ambiente, o que pode ter ocasionado com essa ausência de qualidade? O clima, por exemplo, ou até mesmo a oficina apresentar alguns padrões que estejam fora. Em relação ao método, o que eu posso identificar? Eu posso identificar um procedimento ruim, uma instrução ruim, ou até mesmo uma informação falha. Então, veja que todos esses fatores estão relacionados ao 6M, do diagrama de causa e efeito, e que, por sua vez, traz essas informações que são cruciais a respeito das causas que nós buscamos em relação a um problema. Então, veja que os 5 porquês, ele pode nos auxiliar nessa demanda, e os 5 porquês, então, trabalham em conjunto com o diagrama de causa e efeito, muitas vezes dentro de muitas instituições. Tá certo? Ótimo, professor. Então, eu já entendi os conteúdos abordados na aula de hoje. Eu gostaria somente de verificar uma possível aplicação, tá certo? Dessas ferramentas. Eu trouxe, então, uma situação-problema que pode ser apresentada e que traz essas ideias de uma forma que nós podemos encontrar para trabalhar essas ferramentas. Então, veja, eu coloquei uma situação aqui, aluno, onde você trabalha no setor de qualidade da empresa X. Então, realmente você foi contratado, você está trabalhando aí nessa empresa X, especificamente no setor de qualidade. E essa empresa, ela produz bolos de chocolate de massa branca. Então, nós sabemos que o intuito é realmente trazer uma massa diferenciada. Só que você está recebendo diversas reclamações dos seus clientes e essas reclamações, elas possuem um fundamento. Eles estão reclamando do recheio fora do padrão e do assamento irregular. Lembre-se que o cliente, ele busca um padrão. Se ele comprou o produto A, ele quer, em outros dias de compra, receber o mesmo produto A, tá certo? Em contrapartida, a mesma coisa acontece com o assamento, com o sabor, odor, aroma, textura, tá certo? Então, nós precisamos buscar o quê? Melhorar esse problema, tá certo? E aí você pode se perguntar, ótimo, professor, eu entendi que esses problemas eles estão acontecendo recorrentemente, mas nós precisamos entender que não há um padrão de forma recorrente, né? Então, nós temos a informação de que não há um padrão a ser seguido em relação à receita e que o bolo, eles são fabricados em 3 turnos diariamente. Ou seja, nós precisamos identificar na nossa cabeça quais são as diversas ferramentas que nós já conhecemos, quais são as ferramentas que podem, de fato, nos auxiliar nessa demanda e quais são as informações que nós temos para trabalhar com esses problemas identificados pelos clientes. Então, veja que a nossa responsabilidade não é somente conhecer o objetivo e o fundamento de uma ferramenta. Não é somente conhecer o porquê ela existe, o porquê ela está no mercado, por que essa ferramenta está sendo trabalhada. Muito mais que isso, nós precisamos saber de que forma ela pode ser aplicada e em qual contexto ela deve ser inserida. Percebeu, aluno? Vamos ao quadro, então, verificarmos quais as ferramentas que nós conhecemos. Relembrando sobre as ferramentas básicas da qualidade e os seus fundamentos, além daquelas que foram citadas no começo da aula, né? Histograma, diagrama de dispersão,
o CEP, né, que é o controle estatístico, nós temos essas ferramentas que também são básicas e que são trabalhadas. Por exemplo, o PDCA, tá certo? O MAMP, que nós falamos dele, o brainstorming, a árvore de ideias, o fluxograma, folha de verificação, os 5 porquês e o diagrama de causa e efeito. Conhecendo essas ferramentas, sabendo que elas existem, tentando relembrar os seus objetivos e tal, de que forma nós podemos auxiliar a empresa de bolos? Primeiramente, precisamos entender o que está acontecendo e para entender o que está acontecendo, precisamos entender sobre o fluxo do processo, utilizando as simbologias abaixo. Então, nós poderíamos primeiramente iniciar o processo, tá certo? Por exemplo, com a compra dos ingredientes e tudo mais. Em seguida, misturar os ingredientes montando uma receita, né? Colocar o recheio para ser executado em outra etapa. Em seguinte, assar e, por fim, trazer a moldura do bolo. E aí nós iríamos, então, estruturando esse fluxograma. Com qual intenção? Porque lembra-se, aluno, que eu comentei que o fluxograma ele possui uma ideia de mapeamento de processos? Então, se nós estivermos estruturando e mapeando esses processos, com certeza nós estaremos pensando em todas as etapas. E aí nós poderíamos buscar o quê? Falhas relacionadas a esse processo, tanto em relação ao padrão, né, do recheio, quanto em relação ao tempo de assamento, porque aí nós iríamos questionar o pessoal da produção e aí nós identificaríamos o quê? Que o processo padrão ou o processo relacionado a uma receita ideal que nós buscaríamos montar de acordo com esse fluxo, se estava ou não de acordo com a realidade. Então veja que bacana, né? Nós podemos trabalhar com fluxograma. Ah, professora, mas só existe esse início de trabalho e de pensamento em relação à solução desse problema? Não, né? Nós podemos também pensar em diversos outros. Outro exemplo, nós poderíamos começar utilizando o PDCA. Ah, eu planejo de que forma que eu gostaria que acontecesse essa receita, qual seria o passo a passo dessa receita, e aí eu colocaria essa receita para ser executada, né? E aí, posteriormente à sua execução, eu verificaria, bom, será que as ações conseguiram entrar no eixo, né? Será que as ações conseguiram ser implementadas? Será que os colaboradores precisam de treinamento? Será que as etapas, elas estão bem claras, né? Será que o forno está ajustado e tudo mais? Então, eu poderia também utilizar o PDCA e aí eu checaria essas ações e verificaria se eram necessárias ações de melhoria ou ações corretivas. E aí eu iniciaria novamente o PDCA buscando o quê? Buscando realmente a uniformização dos processos e dos elementos. Então, realmente, eu trouxe uma das hipóteses de solução para esse problema. Eu começaria ali por um fluxograma, mas você, aluno, poderia utilizar outra ferramenta, poderia seguir um outro caminho e também ter sucesso nesse quesito. Por quê? Porque as ferramentas, elas são flexíveis mesmo e elas possuem esse fundamento e esse objetivo de serem utilizadas quando necessário, tá certo? Então, nós poderíamos ter começado também sob um outro ponto de vista. Ótimo, professora. Fiz o fluxograma. Qual seria o próximo passo? No quadro nós temos que o próximo passo poderia ser entendermos em qual turno isso está acontecendo. Para quê? Para chamar os colaboradores responsáveis, por exemplo. Então, eu verifico onde está o maior índice do meu problema e aí, para que eu pudesse verificar esse índice, eu utilizaria uma folha de verificação. Através dessa folha, eu conseguiria descobrir exatamente em qual turno eu estou tendo problema, no turno 1, no turno 2 ou até mesmo no turno 3, verificaria qual o operador que está com maior dificuldade e aí eu traria, de fato, um treinamento, já pensando nas soluções, tá certo? Poderia pensar em trazer um pessoal de fora, uma consultoria, uma assessoria, enfim. Posteriormente, a folha de verificação, nós poderíamos verificar as causas relacionadas ao problema. E aí poderíamos utilizar um diagrama espinho de peixe ou até mesmo o Ishikawa, que nós também conhecemos como causa e efeito. Lembrando que para cada um dos problemas, nós poderíamos elaborar um Ishikawa. Quando eu falo cada um dos problemas, eu me refiro a, primeiro, trabalhar, por exemplo, com o recheio fora do padrão e, em um segundo momento, trabalhar com o assamento. Cada um deles, eu trabalharia os 6 M's, buscando as possíveis causas, tá certo? E aí, em cima dessas causas, eu poderia ainda pensar em identificar a causa raiz, buscando os 5 porquês.
Ah, mas por que não assou direito? Ah, porque o forno estava irregular. Por que o forno estava irregular? Ah, porque o operador é novato. E por que ele novato já foi trabalhar com aquele tipo de maquinário? Ah, porque ele era o único que estava lá no setor, mas ele não foi treinado. Por que ele não foi treinado? Por falta de tempo, de repente. Então, aí nós teríamos, de acordo com um dos problemas, os 5 porquês, né? Que poderiam ser trabalhados, buscando a causa raiz, ou não. Ah, professora, eu gostaria de realmente trabalhar os 2 problemas com diversas causas, para que realmente, se as causas fossem parecidas ou similares, para que eu pudesse buscar resolver esse problema de uma forma cruzada. Por exemplo, se aparecessem causas semelhantes relacionadas tanto ao recheio quanto ao assamento. E aí eu também teria uma ação, tá certo? Em conjunto, relacionada a esses 2 problemas que estariam acontecendo dentro da minha empresa. Então, viram que realmente existem diversas possibilidades que nós podemos e devemos sim trabalhar. Para quê? Para que haja a busca constante das melhores soluções e para que essas soluções elas trabalhem também de forma engajada. Porque eu não gosto assim de sempre trabalhar com uma ferramenta só. E eu acredito que uma ferramenta só traga resultados de alguma forma simples, né? Nós podemos sim sempre aprofundar, trabalhar de formas diferentes, trabalhar de formas interligadas para que essas formas sejam sinérgicas, tá ok? Ótimo, professora. Para finalizar, o que você faria? No quadro eu trouxe a finalização. Eu traria ações de melhoria que poderiam ser selecionadas e implementadas. Para verificação de tais ações, o ciclo PDCA poderia também ser implementado. E aí sim, buscando uma padronização da receita, eu redesenharia um novo fluxo. Para quê? Para que esse fluxo conseguisse, de fato, representar aquilo que eu realmente estou buscando em relação à padronização da minha receita. Por quê? Porque se eu tenho o passo a passo, qualquer um consegue executar com maior facilidade. Você não concorda? Porque aí eu realmente teria pessoas trabalhando em prol de minuciosamente melhorar aquela padronização e aquela receita. Tá certo? Então, ótimo. Agora que nós já finalizamos o nosso assunto, nós já verificamos os conteúdos necessários, nós precisamos, de fato, entender o resumo da nossa aula, o que foi visto na nossa aula de hoje. Para finalizar, então, no quadro nós temos algumas dessas ideias do que foi trabalhado. Primeiramente, falamos sobre processos, trabalhando e falando a respeito de processos simples, processos complexos, e ainda sobre o PDCA e o MAMP, que são ferramentas distintas, mas que trabalham em conjunto, tá certo? Onde nós podemos identificar e planejar ações de melhoria, focando nas ações e buscando o resultado dessas ações. Em seguida, falamos sobre o levantamento de ideias, onde falamos sobre o brainstorming, caixinha de ideias, árvore de ideias. Relatamos também sobre os mapas, né, mapas mentais e mapas de empatia, que são algumas das ferramentas de levantamento de ideias. Existem outras, tá certo, com diferentes finalidades, mas essas são as principais em se tratando de qualidade. Falamos também de algumas das ferramentas básicas que são conhecidas como fluxograma e folhas de verificação, que são o quê? Nada mais, nada menos do que objetivos traçados a fim de mapear processos e também uma outra ferramenta, que são as folhas de verificação, que nos auxiliam a buscar indicadores do que está acontecendo na nossa produção, no nosso comércio, enfim, no nosso setor de serviços. Buscam o quê? Identificar realmente o que está acontecendo em cada turno, o que está acontecendo com os operadores, quais as falhas potenciais. E, por fim, falamos dos 5 porquês e também sobre o diagrama de causa e efeito. E, além de falar sobre cada um deles, nós falamos de que forma eles podem trabalhar de uma maneira interligada, onde, trabalhando de forma sinérgica, eles buscam resultados potencialmente melhores para as instituições, quando nós falamos em busca de soluções. Então, como visto na nossa situação problema, que foi o nosso fechamento da aula, nós verificamos o quê? Que essas ferramentas podem trabalhar em conjunto, né? Nós podemos começar lá com o fluxograma, passar por uma folha de verificação e até mesmo trabalhar com o diagrama de causa e efeito, os 5 porquês, finalizar com o PDCA e buscar o quê? Buscar realmente uma padronização de uma receita, ou uma padronização de um processo, ou a padronização de algo que nós buscamos de forma eficaz, enfim, tá
tá certo? Nós podemos trabalhar com essas ferramentas de uma forma bem tranquila, de uma forma sinérgica e que nos traga realmente resultados satisfatórios que qualquer organização deseja, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a sua presença nessa aula, gostaria de realmente deixar aqui o meu muito obrigada e dizer que eu te aguardo na nossa próxima aula.